Amém. Irmãos, vamos para a nossa palavra dessa noite. Eu quero convidar os irmãos, vamos fazer uma leitura da Bíblia no livro de Levíticos. É o terceiro livro da Bíblia, capítulo 19, o versículo 2 apenas. Livro de Levíticos, capítulo 19, versículo 2. O tema da mensagem é: sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. Então, o terceiro livro da Bíblia vai passar aí Gênesis, Êxodo, e aí vem Levíticos, capítulo 19, versículo 2. Vamos fazer assim? Vamos ficar de pé, porque aí a gente ora e depois vocês sentam. Até para vocês não sentirem algum soninho aí. Vamos dar uma despertada. Ok. Então aí na sua Bíblia, diz assim no versículo 2. Levíticos 19, 2. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Vamos repetir essa parte B desse versículo? Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Amém. Bota a sua Bíblia na cadeira, ainda de pé. Vamos fazer uma oração para que a palavra do Senhor fale conosco. Eu não sei o que você gostaria de ouvir nessa noite. Eu não sei quais são as suas necessidades, mas a palavra de Deus, ela é a nossa bússola, ela é a nossa resposta para as perguntas que nós muitas vezes não achamos solução. Então eu creio que Deus hoje pode falar com você de uma forma muito especial. Então vamos orar para que o Espírito Santo de Deus, através da ministração dessa palavra, fale aos nossos corações nessa noite. Maravilhoso e soberano Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite, na Tua santa casa. Obrigado pela leitura da Tua palavra. Nós te pedimos, Espírito Santo, fala conosco nessa noite, porque queremos ouvir a Tua voz. Meu Deus, eu te apresento a cada pessoa que aqui está nessa noite, os seus problemas, as suas dificuldades. Eu não sei, meu Deus, o que eles necessitam ouvir, o que eles necessitam de Ti, mas Tu, Senhor, o sabe, e que nessa noite o Senhor venha falar conosco, em nome de Jesus é o que nós oramos e te pedimos, amém, e graças a Deus. Então, sente-se um minutinho, por favor. Aleluia. Eu não sei se vocês já tiveram, acredito que muitos de vocês já tiveram a oportunidade de ler esse texto. Na verdade, ele aparece por várias vezes na Bíblia. E eu meditando a respeito desse tema, do que a Bíblia diz, na verdade, do que Deus disse a Moisés, porque Moisés, ele era um homem que falava face a face com o Senhor. Ele ouvia a voz de Deus muito claramente. E Deus falou então para Moisés falar para o povo. E olha o que Deus manda Moisés falar. Ele diz o seguinte para Moisés: Moisés, diga para o povo, sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. Ou, como diz na tradução que nós lemos, santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Ronan, coloca para a gente um fundo aí, por favor. Compreendermos que Deus é santo é uma tarefa fácil. Não é verdade? É fácil de nós compreendermos que Deus é santo. Até porque Ele é onisciente. Conhece tudo. Conhece até os nossos pensamentos. Ele é onipotente. Ele é o Todo-Poderoso. Não há ninguém e nem nada que tenha mais poder do que Deus. Ele é
onipresente. Ele pode estar em todas as partes ao mesmo tempo. Deus é a essência do amor, é a essência da bondade, Ele é a essência de tudo que é bom. Então Deus, de fato, é santo. E eu creio que nós não temos dúvida a respeito disso. Agora, a segunda parte é que é difícil. Ele está dizendo que o povo deveria ser santo, porque ele também era santo. E agora? Como que homens mortais, homens, mulheres, pessoas, simples mortais, frágeis, pequeninos, simples comedores de feijão e de farinha, como que nós poderemos ser santo como Deus é santo? Isso me intrigou, irmãos, o pensamento, porque a princípio a gente pode afirmar, isso é impossível. Uma pessoa não pode ser santa. Deus pode, mas nós não podemos. Mas eu pensei, não, baixa só um pouquinho, Ronan. Eu pensei o seguinte: por mais que eu entenda que seja impossível uma pessoa ser santa, mas se Deus está falando, tem alguma forma disso acontecer. Então tem algum jeito de nós sermos santos. A razão que Deus dá para nós sermos santos é porque o Deus que nós cremos e servimos, Ele também é santo. Eu acredito, irmãos, que santo para Deus é uma natureza dele. Deus não tem nem dificuldade disso. Ele é isso. Mas para nós sermos isso, a princípio eu achava que era impossível. Mas depois eu pensei, se Deus está falando que nós precisamos ser santos, então é porque tem jeito da gente ser santo. E aí, irmãos, às vezes nós pensamos que pode ser muita pretensão da nossa parte. A princípio parece assim, né? Fulano ser santo? Às vezes a gente ouve dizer, fulano é um santarrão, é um santão. Aí está dizendo que ele é o contrário disso, né? Para não dizer que o cabo é endemoniado, fala, isso é um santarrão, né? Mas não é disso que Deus estava falando. Às vezes a gente acha, irmãos, que é impossível. É impossível isso. Um ser, um homem, uma mulher, porque a Bíblia diz que não tem nenhum justo. Ninguém. A Bíblia diz que todos nasceram debaixo da lei do pecado. Todos pecaram. Isso começou a me intrigar de algumas formas. E eu observei que só no livro de Levíticos, pelo menos 3 vezes, Deus manda Moisés falar isso. Falar para o povo que o povo tinha que ser santo, porque o Deus que eles serviam eram santos. Depois em Deuteronômio, Deus fala com Moisés de novo. No capítulo 14, versículo 2. Deus fala com Moisés, dizendo assim: porque és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe seres o seu próprio povo. Aí veja bem, algumas vezes Deus repete isso, dizendo que o povo precisava ser santo, deveria ser santo, porque Deus também era santo. Aí observe, aí eu fui pegar no dicionário o que significa a palavra santo. E aí tem várias terminologias lá no dicionário. Aí eu descobri o seguinte, que santo é algo sagrado. Santo é aquele que vive na lei de Deus. Santo é uma pessoa bem-aventurada. Santo é uma pessoa pura. É uma pessoa imaculada, sem mácula, sem maldade. Santo é uma pessoa inocente. Santo é uma pessoa venerável. Santo é uma pessoa profícuo
Santo é uma pessoa inviolável. Santo é um indivíduo que morre em estado de santidade. Quando eu fui ver no dicionário, então, o significado dessa palavra, as coisas começaram a clarear. Por quê? A Bíblia no original, ela foi escrita no grego e no hebraico. Depois disso, a primeira língua que ela foi traduzida foi o latim. Do latim, eles traduziram para o português de Portugal e até chegar a nós. De forma que no hebraico, a palavra santo, ela vai se referir a um desses significados. Então, veja bem, para nós compreendermos melhor. Se nós formos atribuir a palavra santo a Deus, então nós podemos dizer que Deus é sagrado, Ele vive na sua própria lei, porque Ele não é contra a sua lei. Pode-se dizer que Ele é bem-aventurado, que Ele é imaculado. Inocente não cabe em Deus. Venerável cabe, profícuo cabe, que é quem é uma pessoa boa. Profícuo é aquela pessoa que está de acordo com as coisas honestas, direitas, corretas. Inviolável também. E o último significado, indivíduo que morreu em estado de santidade, não cabe, porque Deus nunca morreu. Aí eu pensei, bom, então em algumas situações, santo, o significado da palavra se encaixa em quase todos os significados se encaixa para Deus. Bom, vamos ver então para as pessoas, porque Deus fala que as pessoas têm que ser santas. Sagrado não encaixa para as pessoas. Que vive na lei de Deus, encaixa? Sim ou não? Encaixa, nós podemos ver na lei de Deus. Bem-aventurado encaixa? Sim. Puro? Sim. Imaculado? Não. Imaculado não vai encaixar. Inocente? As crianças encaixam. Por isso que elas também são santas. Inocência. Venerável encaixa para os homens? Não. Segundo os princípios da Bíblia, não. Profícuo, aquele que produz o bem, ama o bem? Sim. Inviolável? Não. Indivíduo que morreu em estado de santidade? Sim. Aí eu comecei a entender um pouquinho mais. Mas a Bíblia diz que tanto Deus é santo, quanto pessoas são santas, quanto coisas são santas. Então, por exemplo, a gente pode dizer que um templo é algo sagrado? Pode. Então o templo também é santo. E aí eu entendi o seguinte, que a questão era, não existe o hebraico e o grego, ele não tem muitas palavras disponíveis para representar cada coisa. Então ele tem uma palavra que o significado dela vai mudar conforme o contexto. E aí eu comecei a entender, bom, dessa forma, então tem como o homem ser santo. Algumas atribuições de santidades do nome santo ele não terá. Como nem todas as atribuições cabem a Deus. Mas no que cabe ao homem, então eu pensei, bom, então é possível o homem ser santo. Aí veja bem, eu descobri o seguinte, analisando, todos nós, quando falamos assim, a respeito dos santos, a gente tem uma imagem, a gente tem uma cultura a respeito disso. E aí a segunda coisa que eu pensei foi o seguinte, quem são os santos que as pessoas que não conhecem a Bíblia se referem? E é uma concepção muito diferente. E aí eu observei, irmãos, que durante algum tempo, a minha concepção de santo, quando alguém falava de santo, eu lembrava de uma imagem que representava alguém que tinha morrido, né? Então, eu lembro que meu pai tinha uma imagem em casa de São Jorge, em cima de um cavalo, com a espada e o dragão embaixo do cavalo. E para mim, quando se falava em santo, eu tinha aquela imagem. São Jorge, São João, não sei se é esse que
alguns atribuem que é o santo casamenteiro. Então eu tinha na minha mente, quando se falava de santo, então eu lembrava de alguns santos que eu conhecia, que eu via. E aí o que acontece? Eu observei também, irmãos, que os santos, segundo algumas tradições, são aquelas pessoas que viveram de forma piedosa e honesta, e que através delas alguém alcançava um milagre. E aí o que acontece? Os santos que eu tinha em mente eram aqueles que depois da sua morte eles eram santificados, porque alguém alcançou um milagre através dele, ou porque aquela pessoa viveu uma vida piedosa e honesta, e aí aquela pessoa era então santificada. O dicionário diz que santificável é alguém que pode ser santificado. E aí eu fui ver que alguém que era santificado tinha que passar por um processo de canonização, que era quando alguém era declarado santo, através de um procedimento, de uma investigação. Investigavam se a pessoa tinha tido uma vida piedosa, uma vida bondosa, se algum milagre já tinha acontecido por causa dessa pessoa. E após esse processo de canonização, a pessoa era então santificada e ela se tornava santa. E a partir dali, alguns acreditavam que aqueles santos então poderiam ou atender seus pedidos ou interceder a Deus por eles. Então veja, essa era a crença que eu tinha, que eu imaginava, era o que eu ouvia, o que se dizia. Mas eu observei, irmãos, que esta crença, segundo a Bíblia, ela não é correta. E segundo a Bíblia, é impossível de uma pessoa morrer e fazer milagre ou interceder por alguém. Observe isso comigo. Ronan, coloca para a gente Hebreus 9, 27. Aqui no telão, por favor, para a gente ler. Observe isso comigo, que embora era algo que a gente aprendia e que vê as pessoas falando, eu também pude observar que, pela palavra de Deus, isso é impossível. Filho, senta ali com sua mamãe, por favor. O Rian com a sua mamãe também. Isso. Só para vocês me ajudarem. Segundo o livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz o seguinte: e como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Essa é a informação que eu tenho na Bíblia de quem morre. Morre uma vez só e após isso vem o juízo. Lá em Lucas, coloca pra gente Lucas 16, a partir do versículo 20, nos conta, o próprio Jesus nos contou uma parábola que muitos de vocês conhecem, que é a parábola do rico e do pobre Lázaro. Lázaro, que era um mendigo. Inclusive, existe um santo chamado Lázaro também. Os cachorros lambendo as feridas dele, oriundo dessa parábola. E olha o que essa parábola em Lucas diz, no capítulo 16, versículo 20. Eu vou pedir para a gente ler no telão, para a gente compreender. É Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 20. E nós vamos observar o seguinte, que também segundo que essa parábola que Jesus disse, é impossível que uma pessoa depois de morto possa atender ou fazer milagre. Olha lá. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos,
E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não podem, nem tampouco os de lá passar para cá. Segura um pouquinho. Veja que uma vez, se a pessoa estiver no céu, é impossível ela ir para o inferno. Mas se ela for para o inferno, é impossível ela sair de lá e ir para o céu. Segunda parábola. Pode passar. E disse-lhe, isso ainda o rico: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-no. O que eram os Moisés e os profetas? Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Ele escreveu Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números e Deuteronômio. Depois de Moisés veio os profetas, Isaías, Ezequiel, Jeremias. Eles tinham a lei, eles podiam ouvir. É o que nós acabamos de ler, que Moisés falou lá em Levíticos. Continuando, pode passar para frente. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fossem ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não houve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum morto ressuscite. E disse os discípulos: é impossível até lá. Aí já foi para o 17, né? Beleza. Aí o que acontece? Ele disse o seguinte: é impossível que um morto possa ir lá falar a eles. Arruma para a gente lá, ainda continua, né? Para a gente concluir, vai até o versículo 31, isso. Porém Abraão, só até o 31. Porém Abraão lhe disse: se não houve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda em algum dos mortos que ressuscite. Não foi possível. E aí no livro de Eclesiastes, eu vou ler para vocês, no capítulo 9, versículo 5, precisa pôr não. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Então, baseado nesses versículos e em alguns outros que a Bíblia nos dá, não era possível que alguém depois de morto pudesse ser santificado. Porque a santificação, ela só serve para os vivos. E a Bíblia diz que Deus é Deus dos vivos. E todo o evangelho, toda a lei, todos os profetas só se refere a pessoas vivas. Aí que eu pensei, bom, se esses não são santos que a Bíblia está se referindo, quem são? E aí a terceira coisa que eu imaginei: quem são os santos que a Bíblia se refere? Aí eu fui pesquisar na Bíblia e descobri, irmãos, que o salmista, por exemplo, falou várias vezes sobre esses santos. No Salmo 34, versículo 9, ele diz assim: temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Depois no Salmo 37, versículo 28 diz: porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será arrancada. Eu falei, bom, então Deus está falando de gente viva. Os santos aqui são vivos. Salmo 50, versículo 5: ajuntai-me os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifício. Leva aqui que é a pessoa viva. Mas aí eu continuei procurando. Aí em Salmo 116, versículo 15, ele tirou minha dúvida. Porque ele diz assim: preciosa é
à vista do Senhor a morte dos seus santos. Então tem que estar vivo. Bom, então os santos que a Bíblia estava se referindo era gente viva, não era gente morta. Então aquela visão que eu tinha, aquele meu conceito que eu tinha de santo, caiu por terra, não tinha como ser sustentado aquilo. Aí eu fui procurar na Bíblia quem eram esses santos, porque eles eram vivos. Ou quem que a Bíblia chama de santo? Eu observei também que em Provérbios capítulo 2, versículo 8, diz o seguinte: para que guardem as veredas do juízo, ele preservará o caminho dos seus santos. Depois Isaías se refere aos santos do Senhor 5 vezes no livro de Isaías, se referindo a pessoas. O profeta Daniel, ele fala sobre esses santos do Senhor 4 vezes. Zacarias fala isso. E depois, o Evangelho de Mateus, no capítulo 27, versículo 52, diz assim: e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Estava vivo. Depois em Marcos capítulo 6, versículo 20, ele diz o seguinte: porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo. Aí eu falei, estou chegando. Então, João era justo e santo. Então se a Bíblia está dizendo que os santos são vivos, os santos são pessoas vivas, e aqui está dizendo que ele era justo, então uma pessoa justa, a Bíblia chama de santo. Aí eu observei que o apóstolo Paulo, no capítulo 9, versículo 13, ele diz o seguinte: isso aconteceu com o apóstolo Paulo. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Paulo, antes de se converter, era Saulo de Tarso, e ele perseguia os cristãos. Bom, se ele perseguia os cristãos, e a Bíblia estava dizendo aqui, Ananias chamou os cristãos de santos, então foi Senhor, agora eu estou entendendo. Os santos que a Bíblia está se referindo são os cristãos. Aí o próprio apóstolo Paulo, se referindo a essa situação, em Atos 26, 10, ele diz o seguinte: o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido a autorização dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matava, eu dava o meu voto contra eles. O apóstolo Paulo confessou que antes de conhecer a Cristo, ele perseguia e matava os santos do Senhor. E os santos do Senhor eram os que serviam e seguiam Jesus Cristo. E aí, para finalizar, o próprio Paulo, no livro de Romanos, quando ele escreve a carta aos Romanos, no capítulo 15, versículo 25, ele diz assim: mas agora vou para Jerusalém para ministrar aos santos. Eu falei, Jesus. Então, quando a Bíblia diz sobre os santos, são pessoas vivas, são pessoas que obedecem à palavra de Deus, são os cristãos, são os justos. Eu falei, Senhor, então agora vai dar para ser santo como o Senhor está dizendo que nós temos que ser santo. E aí eu percebi o seguinte: bom, Deus é santo, não tem dúvida disso. Os santos que eu imaginava que a Bíblia falava não são, impossível ser. Os santos que a Bíblia diz são os cristãos. Agora, como que nós podemos nos tornar santos? Seria através do processo de santificação? Seria através de alguém fazer um estudo da vida? Impossível, porque a santidade é algo que só Deus sabe. Nós observamos na Bíblia que até as pessoas que têm dons espirituais, se elas forem más e praticar iniquidade, elas não vão para o céu. E irmãos, como que pode? Às vezes nós olhamos para alguém e falamos assim: eita, fulano é santo, fulano é uma pessoa maravilhosa. E depois a gente descobre que não era tão maravilhosa assim. Quantos casos de pessoas que tinham que defender fazem o mal?
Quantos casos da polícia que tinha que proteger, ela pratica o crime? Quantos casos de pessoas que profissionais que deveriam proteger o paciente, faz o mal para o paciente? Quantos líderes religiosos que deveriam ser honestos, a gente vê notícia de falcatruas? Quantos líderes religiosos deveriam proteger as crianças? E muitos são os que molestam as crianças. Então, é impossível uma pessoa determinar se alguém é santo, porque só Deus conhece o coração da pessoa. Então o processo de santificação não serve para a pessoa ser santa conforme a Bíblia nos ensina. Depois, irmãos, eu observei o seguinte, que quantas vezes a pessoa até tem suas qualidades boas, mas ela pode ter grandes falhas e a gente não saber. E no livro de Coríntios, lá no capítulo 1, versículo 2, ele diz o seguinte: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, sendo deles e nosso. Então para me tornar santo, o que é que eu tenho que fazer? A Bíblia diz que foram santificados em Jesus Cristo, então foram chamados de santos. Então eu descobri. Eu preciso, além de ser justo, como João, eu preciso ser santificado em Jesus Cristo. O homem não pode santificar o homem, mas Jesus pode. Então quem é que vai santificar aqueles que desejam ser santos? Jesus Cristo. Irmãos, vocês querem ser santos? Eu quero. Eu quero porque a Bíblia diz que nós podemos ser. Então a gente tem que ser santificados por Jesus Cristo. Depois eu descobri também lá em Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 34, que há diferença. Olha o que ele diz aqui. A diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Oh, maravilha! As mulheres querem ser santas, cuidem das coisas do Senhor. É isso que a Bíblia diz. Cuidem das coisas do Senhor. Tá vendo aí como é que faz para ser santo? Se de repente alguém falar, mas fulano é santa, se você cuida das coisas, você fala, também sou. Pela Bíblia ué. Se você cuida das coisas de Deus, você também é santa. Aí alguém pode dizer, eita, aquela vai uma santa mulher. É diferente para nós isso, né? Porque a nossa cultura não encaixa. Mas é isso que a Bíblia nos ensina. Olha o que Paulo fala aos Efésios, no capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Deus nos escolheu para sermos santos. Na época de Moisés, ele estava dizendo, Moisés, diga para o povo ser santo, porque eu sou santo. Lá na frente ele dizia, Moisés, esse povo é santo porque eles me servem. Lá na frente ele dizia, Moisés, o povo é santo porque eu sou santo, e eles andam nos meus caminhos. Lá na frente ele diz, João era santo porque era justo. Lá na frente Paulo diz, os que foram santificados em Jesus Cristo foram chamados de santos. Lá na frente ele diz que a mulher que serve a Deus é santa. E depois ele está dizendo que Deus nos elegeu para sermos santos. Irmão, só não é santo quem não quer. Agora ficou mais fácil. Só quem não quer não vai ser santo. Em Efésios também, no capítulo 5, versículo 27, diz o seguinte: que Deus nos escolheu e predestinou para nos apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A Bíblia diz que os cristãos são a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor.
E Deus nos escolheu para ser apresentados a Deus de uma forma santa e irrepreensível, aonde não há repreensão para ser feita. Aí, irmãos, observei o seguinte, que para nós sermos santos, então, nós temos que andar em santidade, para que possamos ser santificados por Cristo. E o que é santidade? Santidade é a qualidade ou estado de quem é santo. A santidade não é um dom. A santidade não é um diploma. A santidade é um estado que a pessoa está ou não. Exemplo, a felicidade não é um dom. A felicidade é um estado. Eu estou feliz. Eu vivo feliz. Por exemplo, triste. Eu sou triste. Não tem como a pessoa ter um dom, receber isso, alguém dá um comprimido e ela ficar triste. Normalmente, né? Ou alguém, de hoje em diante você vai ser triste. É um estado de espírito. A santidade é a mesma coisa. Nós desejamos ser santos, andar em santidade ou não. E a santidade é algo que a gente pode ter ou não. A gente pode adquirir ou perder. Exemplo, se eu andar agradando a Deus, eu vou andar em santidade. Mas se eu andar segundo os padrões do mundo, eu não ando em santidade. E por isso, não serei santo. Então a pessoa pode ser santa de manhã e à tarde não ser, se ela não se manter no estado de santidade. E a Bíblia diz que a gente tem que ser santo sempre. Você vai ser santo só no domingo, na hora do culto. Não. A gente tem que ser santo em casa, andar em santidade no trabalho, na rua, com os amigos, no colégio. Nós temos que ser santo em toda a nossa maneira de viver. E aí veja bem, coloca pra gente aí, Ronan, 1 João, primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 8 a seguir. Aí, irmãos, eu descobri o seguinte: eu achava que santo era aquela pessoa que não pecava, em hipótese nenhuma. Mas será que existe alguém que não peque? Será que existe no mundo que não comete nenhum pecado? O único que a Bíblia diz que nunca pecou foi Jesus Cristo. E ela nunca abriu outra exceção. E muitas vezes nós achamos que, eu achava que podia existir algum líder religioso que nunca pecasse, que fosse santo. Santo no sentido de nunca pecar. Santo no sentido de ser mais puro do que qualquer outra pessoa. Alguém que fosse digno de você falar, de se tratar ou de falar a vossa santidade. Mas eu descobri o seguinte, que não é Evangelho de João não. Primeira carta de João, capítulo 1. Aí eu descobri, irmãos, que lendo a Bíblia, que segundo o que nós aprendemos, é impossível alguém ser santo a ponto de não pecar. É impossível. Versículo 8. Aí, olha só o que diz a Bíblia. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se você vê alguém dizendo, eu sou santo, eu nunca pequei, esse alguém, além de já estar pecando, está fazendo de Deus mentiroso. Porque a Bíblia diz que todos pecaram, que todos pecam. Então é impossível alguém ser santo no sentido de nunca pecar. Mas a Bíblia diz que existem santos. Aí eu observei também lá em 1 João, no capítulo 2, diz assim, 1 João capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos,
Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, tem um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Aí eu comecei a observar, irmãos, que ser santo, como a Bíblia diz, não é alguém que nunca pecou. Seria impossível, humanamente impossível. E qualquer um que diz que é santo, que não peca, ele já pecou, ele é mentiroso. Mas ser santo é alguém que, ainda que peque, tem um advogado para que perdoe seus pecados. Eu descobri que andar em santidade não é nunca pecar, mas é nunca deixar de se arrepender. Eu descobri que andar em santidade, irmãos, é lutar a todo minuto contra o pecado. Esses são os que andam em santidade. Andar em santidade é lutar a cada minuto contra as tentações e contra os desejos da carne. E como é a santificação da pessoa que deseja ser santa? Aí eu fui procurar na Bíblia. Como é a santificação da pessoa que deseja ser santa? Não é depois que essa pessoa morre que ela vai passar por um processo de santificação, de canonização, não. Porque depois que a pessoa morre, acaba a questão de santidade. Morreu, se ela foi para o céu, foi para o céu. Se ela não foi para o inferno, foi para o inferno. A santificação está ligada aos vivos, aos que são vivos e que andam nessa terra. Porque santificação significa separação do pecado. E só existe pecado no mundo natural. No mundo espiritual não existe pecado. Não existe a possibilidade de pecar no mundo espiritual. E aí eu fui ver que em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30 diz: mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Ronan, coloca para a gente ler 1 Tessalonicenses capítulo 4. Quando lá em 1 Coríntios está dizendo que através de Jesus Cristo, ele foi feito a sabedoria, a justiça, a santificação e a redenção. Então, através de Jesus Cristo, nós podemos ser santos, podemos ser justos e podemos ter a redenção dos nossos pecados. Agora, olha o que diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 3. Acompanhe aqui no telão. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa, mais forte, a vossa. Essa é a vontade de Deus. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: a vontade de Deus é que você seja santo. A vontade de Deus é que você seja santa. Bom, talvez você pergunte assim: e como é que faz para ser santo? A Bíblia responde: que vos abstenhais da prostituição. É uma forma de ser santo. Quem se abstém da prostituição, e quando a Bíblia fala de prostituição, irmãos, ela não está falando do sexo pago, do sexo profissional apenas, não. Ela está falando qualquer ação, qualquer prática sexual fora do casamento. Para Deus é prostituição. Aí depois ele diz: cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. O vaso é o quê? O corpo. Não na paixão da concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio algum. Quer ser santo? Não oprima e nem engane em negócio algum. O que o mundo diz a respeito disso? O mundo é dos mais espertos. O cara compra um carro que foi capotado. Aí ele descobre que o carro anda torto, não alinha de jeito nenhum. Fala: eu vou ter que vender esse carro para mim não ter prejuízo. Aí o que ele faz? Bota a placa lá, anuncia o carro, chega alguém inocente, né? Rapaz, esse carro, hein? Bonito e tal, as rodas bonitas, né? É. E vem cá, esse carro já foi batido? Nunca. Esse carro nunca viu batida. Vem cá, esse carro tá bom mesmo? Nunca viu estrada de chão, pronto para viajar. Aí o cara vende o carro, engana o outro. Será que uma pessoa dessa tem como andar santificada, ser santo? Andar em santificação?
Aquelas pessoas que oprimem as outras. Às vezes é o patrão, você tem que fazer, tá. Ou no emprego, chegou um novato lá, oprime, né? Aproveita que a pessoa é nova no trabalho, né? Aí alguém que tem um poder maior do que o outro fica oprimindo, perseguindo. Essa pessoa será santa? Não. Está andando em santidade? Não. Porque a Bíblia diz que se quisermos andar, ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum. Porque o Senhor é vingador de todas essas coisas. Aí deixa eu dizer um segredo aqui para vocês. Vou dar esse exemplo, tem vários, né? Aí o cara vende o carro, ele bota o dinheiro no bolso, mas as coisas não vão bem, e não vai ir mesmo. Ele não entende que pela fé é melhor ele assumir o prejuízo com Deus, porque é Deus que vai honrar, vai prosperar, vai trazer de volta se alguém enganou ele. Aí sabe o que Deus vai fazer? Vai vingar ele. Aí Deus vai pesar a mão, vai dar tudo errado, o outro carro vai ser roubado, vai capotar, vai perder. Ai meu Deus, eu tenho que pedir oração para Deus me abençoar. Não tem oração que funciona, porque é Deus que está vingando, meu irmão. Não quis ser santo, não quis andar santificado, aguenta as consequências. Não tem oração que resolva esse problema. Se estão tendo prejuízo e problema por causa de não andar em santidade, de oprimir, de enganar, aguenta as consequências, porque nenhuma oração vai resolver seu problema. É Deus que está vingando. Agora, é muito melhor a pessoa, Senhor, eu vou vender esse carro, vou falar a verdade, se a pessoa quiser comprar, amém, mesmo que eu perca dinheiro. Aí vem pedir oração. Ah, meu irmão, as portas do céu vão se abrir. O milagre vai acontecer, porque você foi justo, você não enganou. Continuando. Como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Continua aí, Ronaldo. Porque não nos chamou Deus para imundícia, mas para a santificação. Irmãos, foi para isso que Deus nos chamou, para santificação. A gente pode até continuar. Olha aí como é que anda santo. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. É a Deus que nós vamos desprezar quando a gente pratica essas coisas. E é impossível andarmos em santidade. Deixa eu citar alguns aqui para a gente finalizar. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Não adianta ser santo em umas coisas e não ser em outras, irmãos. Nós temos que ser santo em toda a nossa maneira de viver. O livro de Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E para finalizar aí, o último tópico: para que ser santo? Para que se santificar? Para que andar em santificação? Para a gente ser salvo, irmãos. Para a gente alcançar as bênçãos de Deus. Se nós não formos santos, nunca poderemos ver a Deus. Se nós não buscarmos andar em santidade, sendo justos, sinceros, verdadeiros, as bênçãos de Deus não vêm sobre a nossa vida. O problema vai continuar. A tribulação vai continuar. A luta vai continuar. As derrotas vão continuar, irmãos. Porque Deus dá vitória para aqueles que querem andar em santidade. Os céus são para os que são santos e andam em santidade. Bênçãos de Deus aqui na terra são para todos, é verdade. Mas a paz, a comunhão com Ele, só os que querem andar em santidade. E se a gente quiser começar bem, peça para que Jesus seja o seu Salvador e o seu Senhor. É impossível ser santo sem Ele. Impossível. Andarmos, termos santificação sem Ele. E lute para obedecer a palavra de Deus todos os dias de nossas vidas. E agora, irmãos, dá para ser santo? Dá. Mas que tipo de santo? Agora vocês entenderam. Não era o santo que a gente estava imaginando. Ah, um dia eu vou ser santo.
O dia que eu morrer, vocês vão me ver lá, vai ter alguém dizendo, ó, São Marcos Vinícius. Não, porque morrer não adianta mais. A gente tem que ser santo agora. Vamos ficar de pé? Vamos aí. Ministra o louvor aqui para nós. Não é fácil, irmãos, andar em santidade, mas também não é impossível. É totalmente possível. E se nós quisermos ser abençoados, é dessa forma que nós temos que andar. É como eu ministrei domingo passado. A nossa vida é uma guerra diária, é uma luta diária. Mas Deus nos chamou para ser santo. Deus quer que cada um de nós sejamos santos. Santos para alcançar a sua paz. Santos para um dia morar no céu, irmãos. Nós não sabemos o dia de amanhã. A qualquer momento nós podemos morrer, partir dessa terra aqui. Será que nós podemos dizer que partiu dessa para melhor? Porque muitos estão partindo dessa para pior. Essa é a realidade. Pela vontade de Deus, ninguém se perderia. Ninguém. Mas acontece que Ele não pode romper o nosso livre-arbítrio. É você que tem que decidir. Quer andar em santificação? Ou quer andar segundo os seus desejos? Segundo as suas vontades? Feche os seus olhos, por favor. Vamos ministrar uma canção ao Senhor. Pense nessa mensagem. Nessa noite, Senhor, eu quero ser tocado. Oh, meu Deus, ajuda-nos, Senhor. Sara-me. Oh, Espírito Santo, vem sarar, Senhor. Sara-me. Eu quero ser sarado por ti. Ser sarado. Oh, meu Deus, nos ensina a ser santos. Derrama sobre mim mais de ti. Derrama, Senhor. Derrama sobre mim mais do teu Espírito. Derrama sobre mim mais do teu amor. Envia-me às nações, Senhor. Peça para Deus, para você ser santo, ser santa. Derrama sobre mim mais de ti. Derrama sobre mim mais do teu Espírito. Derrama sobre mim mais do teu amor. Envia-me às nações, Senhor. Feche os seus olhos, deixa eu orar. Vamos levantar um clamor. Pedir para que o Senhor nos ensine a sermos santos. Pedir para que Ele nos ajude a andar numa vida de santificação. Livre do pecado, livre das coisas que desagradam a Ele. Peça nesse momento para Deus te libertar, Deus te curar, Deus te transformar, te dar forças. Oh Senhor Jesus, nós entendemos segundo a Tua palavra que precisamos andar em santificação. Precisamos sermos santos, Senhor, para alcançarmos a nossa salvação. Meu Deus, nós aqui declaramos a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, Senhor. Mas nos ajuda, Deus. Nos ensina a sermos santos. Nos dá força. Força para resistir os desejos da carne. Força para resistir o pecado, Senhor. As tentações. Oh, meu Deus, nos santifica, Senhor. Nos ajuda a andar em santidade. Nos liberta dos vícios. Nos liberta da mentira. Nos liberta, Senhor, dos pecados, Senhor, terríveis, Senhor.
Oh meu Deus, nós queremos te agradar, nós queremos te servir, nós queremos ser santos, nós queremos ser santos. Santifica, Senhor, a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Ele. Oh, aleluia! Te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Deus. Queremos ser santos, queremos ser santos, queremos nos santificar, queremos andar em santidade, Senhor. Nos ajuda, Deus, nos ajuda, Senhor. Oh, meu Deus, ó Espírito Santo, vem tocar em nós nessa noite, vem nos santificar, vem nos purificar, vem nos levantar, Espírito Santo. Toca nas nossas vidas hoje, Senhor. Toque em nossas vidas, Deus. Toque em nossas vidas, Senhor. Nos santifica, Senhor. Oh, aleluia. Derrama sobre mim, derrama, Senhor, mais de ti. Derrama sobre mim, peça a Ele, mais do teu Espírito. Derrama sobre mim, mais do teu amor. Envia-me às nações, Senhor. Peça agora mais forte para o Senhor, para Ele derramar sobre você. Derrama sobre mim, mais de ti. Peça a Ele. Derrama sobre mim, mais do teu Espírito. Derrama sobre mim, mais do teu amor. Envia-me às nações, Senhor. Se você quiser, então, eu sei que muitos já deram o primeiro passo, já entregaram a sua vida para Jesus, estão lutando para andar nos caminhos dele, estão se esforçando. Se você está aqui nessa noite, é porque você também deseja ser santo, deseja andar em santificação, porque é na igreja que a gente se fortalece, é na igreja que a gente pede forças a Deus. Mas se porventura tiver alguém no nosso meio que ainda não deu o primeiro passo, quer entregar a sua vida para Jesus, quer recebê-lo como seu único Senhor e Salvador, e você quer dar esse primeiro passo para ser santo, para andar em santificação, vem aqui à frente. É o primeiro passo, caso você não tenha dado esse primeiro passo, para ser santo, para andar em santificação. É entregar a vida para Jesus, é recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Se você quiser fazer isso essa noite, vem à frente, venha recebê-lo como seu Senhor e seu Salvador. Se talvez você andava nos caminhos dele, abandonou, quer voltar à sua santidade com Deus, quer voltar à sua comunhão com Deus, venha se reconciliar com Ele hoje. Ele te espera, porque o desejo de Deus é que nós sejamos santos.